Boa noite. A gente vai estar apresentando o trabalho de Engenharia de Software 2, onde o nosso projeto foi um ERP industrial para empresas do ramo alimentício. Comentando um pouco mais sobre o nosso cliente. É uma empresa nacional que está fundada há mais de 30 anos, possui 2.000 colaboradores e quer se manter-se como líder de mercado. A gente tem então a Fino, uma empresa no ramo alimentício de doces e guloseimas. Então, é com essa mentalidade que desenvolvemos um projeto de ERP para redes. Então, o nosso objetivo é fazer uma criação de um RP customizado para Fino, né? Então, a gente tem como alvo aqui facilitar, né, a operação logística, realizar gestão de estoque, otimizar processos de produção, fazer a realização de análises e também melhorar a administração financeira e gerencial. Aqui a gente vai ter, então, como objetivo fazer um desenvolvimento em módulos e de fácil manutenção e extensão. No levantamento de requisitos, a gente vai passar aqui pelos requisitos funcionais e não funcionais do sistema. O primeiro, então, é o gerenciamento de usuários. Aqui nesse módulo, então, nessa parte, a gente vai ter as contas com diferentes níveis de acesso, também o gerenciamento de login e das configurações desse usuário. No módulo de compras e administração, a gente vai fazer toda a parte de entradas e saídas de estoque, relatórios de fornecedores, de pedidos de compra e também gerenciamento de contratos com esses fornecedores. No módulo comercial, a gente vai falar do cadastro de clientes, de registro de faturamento, prazos, gestão de campanhas, gerenciamento de contratos com os clientes aqui nessa parte. No módulo de produção, a gente vai ter então a parte de registro de ordens, de gestão de matérias-primas e de estoque mínimo e máximo. Nos requisitos não funcionais, a gente vai ter então a interface amigável, até mesmo para funcionários com baixa escolaridade. Também vamos prover uma hospedagem em nuvem para a versão web e mobile, com disponibilidade na versão mobile offline, ou seja, mesmo sem acesso à internet, a gente vai conseguir manter esse sistema para que o usuário utilize, e assim que voltar à normalidade, a gente faz a sincronização desses dados. A gente também vai colocar aqui um suporte técnico de 24/7, com treinamento, né, com reuniões para fazer esse treinamento com o pessoal, e uma documentação utilizando manuais de uso. Por fim, a gente também vai prover aqui atualizações e manutenção regulares do sistema. A partir desse levantamento de requisitos, a gente conseguiu fazer uma estimativa do esforço necessário para desenvolvimento de cada um desses módulos. Os requisitos não funcionais influenciaram diretamente sobre as estimativas e a gente utilizou dois principais pontos de estimativa. Um sendo classes chaves, orientado a objeto, que foca na nossa estimativa de esforço no back-end. Então, ele parte do pressuposto que a gente vai ter um total de classes, vezes um número médio de unidades de trabalho por classe, que a gente considera, no nosso caso, 7 pessoas dias, que é já uma métrica que a gente coloca do nosso contexto. Nos casos de uso, a gente está fazendo uma estimativa mais focada nas usabilidades no front-end, quais são as rotas e casos possíveis para o usuário, e com isso a gente fez uma estimativa da quantidade de casos que a gente teria e ponderou eles por complexibilidade. Então a gente teve 3 pesos de complexibilidade, sendo simples, médio e complexo, onde cada um tem um peso diferente, e com base nos dados históricos da empresa, no caso a nossa software house, cada um desses casos ponderados necessita de um esforço de 2,7 pessoas dias. Também com isso, pudemos calcular a estimativa de design, ponderando com base os casos de uso, a gente ponderou como 50% da estimativa deles, e as estimativas de teste a gente considerou que é tanto os testes para o back-end quanto para o contexto do front-end. Então, a gente somou as duas estimativas e pegou 30% dela. Esses cálculos foram baseados principalmente no nível do Pressman, assim como adaptado para o nosso contexto. Com isso, conseguimos ter uma estimativa de desenvolvimento de 59 pessoas mês, para o design de interfaces 14 pessoas mês e o controle de qualidade 17 pessoas mês. Com essas estimativas, nós conseguimos saber quantos profissionais a gente precisa para cada funcionalidade. Então, conseguimos fazer uma precificação de um UX designer pleno, um desenvolvedor júnior, desenvolvedor pleno e um desenvolvedor sênior. Esses valores estão todos em referência ao Glassdoor, utilizado com base na empresa CIT, e multiplicamos por 2,3, pois o Glassdoor apenas nos dá o valor do salário. Então, considerando o imposto que tem que ser colocado em cima desse salário, o lucro pela empresa e também uma margem de erro, pois
a CIT já tem um salário um pouco acima da média do mercado, então a gente também estima que teria um retorno maior. Com isso também conseguimos ponderar quantos meses a gente precisaria de cada recurso no projeto, e com isso também conseguimos ter um valor inicial para o custo do desenvolvimento e da disponibilização do sistema. Obviamente, esse total é sempre reavaliado conforme o desenvolver do projeto, e a gente também precificou cursos e treinamentos que atualmente teriam um valor de 25 mil, mas esse valor é maleável conforme o projeto, conforme for exigido. Boa noite, eu sou o José Roberto. Eu vou falar da segunda parte aqui que a gente utilizou para a precificação do nosso projeto, que é da parte de infraestrutura e sustentação. Então, para os servidores de aplicação, a gente está usando a instância de computação aqui da Amazon, Elastic Compute Cloud, com esse valor estimado de mais ou menos R$ 6.000 por mês. São elas que vão trabalhar com as requisições dos usuários, no caso, os funcionários da nossa empresa cliente, né? Um banco de dados para armazenar todas as informações necessárias e alguns serviços agregados aqui à nossa infraestrutura, como, por exemplo, Firewall. Load Balancer para a gente balancear o tráfego, já que a gente está falando de uma infraestrutura que precisa de alta disponibilidade, e um S3 para a gente armazenar objetos no geral que vão ser utilizados pelo sistema também. Então, no domínio de sustentação, a gente tem suporte via call center 24 horas por dia, por um valor único de 20 mil durante 6 meses e que pode ser renovado dependendo da demanda de utilização. Com as estimativas, a precificação, já conseguimos também ter uma visão de como montar um cronograma para o nosso projeto. Então, a gente fez um gráfico de Gantt. Ele tem um link para isso no relatório, pois uma print não era capaz de trazer todos os detalhes. Ele está detalhado com base em cada módulo a ser desenvolvido e foi ponderado por meses e fases. Obviamente, esses períodos vão ser reajustados ao longo do projeto, sendo revisitado, e isso está previsto também dentro do próprio gráfico, os ajustes de integração e algumas estimativas para a entrega. Bom, falando aqui sobre as métricas, basicamente a gente vai utilizar para mensurar o progresso do nosso projeto. A primeira delas é métrica orientada à função, que aqui a gente está basicamente mensurando os story points de cada item desenvolvido. Então a gente consegue traçar uma porcentagem de progresso daquilo que foi desenvolvido e do restante. Métricas orientadas a caso de uso, a gente vai estar falando sobre a cobertura de features solicitadas pela empresa que a gente já desenvolveu ou que faltam desenvolver. Métricas orientadas a orientação objeto, a gente está falando do escopo do back-end, ou seja, um pouco da complexidade do nosso sistema, que vai ajudar a gente a mensurar o esforço de desenvolvimento, a relação de classes e dependências que a gente tem, se a gente for trabalhar em algum tipo de manutenção ou na carga de trabalho necessária para a gente evoluir alguma feature no futuro. E métrica de qualidade de software a gente vai falar um pouco mais para frente, mas é basicamente a gente garantir que alguns indicadores sejam cumpridos para a gente conseguir entregar o que o cliente precisa. Na parte de riscos de projeto, fizemos uma tabela com a descrição do risco, a categoria do risco, a probabilidade de acontecer, o impacto caso aconteça, o responsável por esse risco e também as ações de mitigação que foram omitidas nessa apresentação por questão de design e legibilidade. Então, a gente vai falar um pouco sobre cada um aqui. O primeiro é a falta de recursos, por exemplo, com uma probabilidade média de acontecer e de responsabilidade de gerente do projeto. O segundo é mudanças de requisito de responsabilidade do analista de negócio. Também citamos aqui falhas de terceiros, por exemplo, no caso, outros fornecedores, né, da responsabilidade do gerente de contratos. A gente também citou aqui dificuldade para obter crédito, atrasos no cronograma com alta probabilidade de acontecer, de responsabilidade de gerente de projeto, perdas de funcionários-chave, com uma baixa probabilidade de acontecer, e como, por exemplo, uma ação de mitigação seria um plano de retenção de talentos.
Também citamos aqui erro na escolha de tecnologia utilizada, riscos legais, regulamentações, licitações e contratos, riscos técnicos, como defeito de software, e um plano de mitigação aqui seria fazer testes extensivos, né, com revisão de código e padrão de qualidade, e também aqui escopo mal definido. Além desses 10, a gente colocou mais alguns, né, mas que estão bem detalhados no documento original. Como metodologias e tecnologias para o projeto, nós pensamos numa visão de ter desenvolvedores full stacks. Então, nosso front-end foi pensado utilizando o JavaScript, o TypeScript. Essas decisões mais concisas vai ser feita pelo engenheiro de software. E então, aqui a gente apenas fez uma estimativa geral das tecnologias que a própria software house tem como conhecimento. Então, nosso front-end seria em React, a versão mobile seria em React Native, com a ideia de que nosso desenvolvimento mobile seria mais agilizado por Web Views. O back-end seria em Node.js, também mantendo a stack de JavaScript, usando como framework o Express para facilitar esse desenvolvimento. Sobre a infraestrutura cloud aqui, então, a gente vai utilizar para os servidores de aplicação a AWS EC2, que basicamente vai fornecer a infraestrutura a nível de computação, ou seja, vai ser altamente personalizável, não vai estar atrelado a nenhum serviço, né? A gente vai controlar desde a camada de sistema operacional desse recurso, pelo menos 2 EC2 aqui para a gente ter alta disponibilidade e garantir a tolerância a falhas, porque a gente precisa que o nosso sistema permaneça online. Como banco de dados, a gente está usando o RDS MySQL, que é um banco de dados relacional, que a gente vai utilizar para guardar informações de clientes, de pedidos, estoque, etc. O S3 a gente vai utilizar para armazenamento geral de objetos e arquivos estáticos, então imagens e documentos. CloudWatch a gente vai utilizar para monitoração e observabilidade, gestão de logs e tudo mais. VPC para a camada de telecom, para a gente separar os nossos sistemas em redes, subredes, grupos de segurança e tudo mais. Para o gerenciamento do projeto, estaremos utilizando o Jira, que vai facilitar o gerenciamento do gráfico de Gantt, das atividades sendo executadas. Ele permite uma visualização de Kanban boards, dependências, e também faz uma relação direta com a documentação, que é utilizando um sistema da mesma empresa, o Confluence, que junto a isso também se conecta com o GitHub. Então a gente teria as ferramentas de gerenciamento de projetos sendo Jira integrado com todo o resto, onde seria realizada a documentação técnica dentro do Confluence para poder ter handoffs e ramp-ups caso seja necessário, novos devs entrarem e o projeto receber manutenção. Assim como a documentação de treinamento vai estar localizada nesse espaço. O controle de versão e repositório vai ser utilizado o Git com o GitHub, como já mencionado, que permite a gente ter um acesso fácil a todo o histórico, todas as branches. A gente vai estar seguindo o Git Flow para poder ter as nomenclaturas das branches e como funciona a divisão entre main, develop, hotfix, release e branches de features específicas mediante o card no Jira. Então a gente vai ter um fluxo que permite a inclusão de uma pipeline, assim como mencionado, para a infraestrutura de deploys. Então, a gente conseguiria ter ferramentas de CI/CD no nosso projeto, integrados com o GitHub Actions. E isso também permite que a gente tenha uma nomenclatura de commits, sendo commits semânticos, para que a gente consiga ter uma documentação em tempo real de todas as alterações feitas, mitigando manutenções e erros durante o desenvolvimento. No nosso plano de qualidade, a gente vai definir alguns objetivos e processos atrelados ao desenvolvimento, de forma que a gente consiga ter alguns padrões que o software siga e que a documentação siga. Então, no nosso primeiro tópico aqui, a gente elencou 4 categorias, que são desempenho, ou seja, eu tenho que garantir
que o meu software tenha uma resposta rápida, o meu sistema como um todo performe bem. Confiabilidade, assegurar a consistência do sistema, de forma que ele não tenha falhas e opere de maneira confiável. Segurança, implementar prática de segurança para proteger dados, para fazer controle de acesso e criptografia e prevenir ameaças de segurança. Usabilidade é garantir uma interface intuitiva, de forma que o usuário consiga realizar as tarefas que ele precisa sem muitas dificuldades. No plano de produto, agora entrando bem no conceito de Quality Assurance, a gente vai estabelecer, junto com as datas de release, ou seja, na forma que a gente for lançar o nosso sistema, alguns testes, tanto unitários quanto regressivos daquela versão que a gente está lançando, para assegurar que as nossas métricas de desempenho sejam atendidas. Na pós-implementação, uma forma de garantir a qualidade também é incluir o suporte técnico e incluir a documentação técnica, de forma que o cliente receba assistência quando necessário e que ele consiga ter acesso à informação sobre o sistema para ter autonomia, para resolver alguma coisa quando necessário também. Sobre metas de qualidade, a gente estabelece alguns indicadores quantificáveis para cada um desses atributos que eu comentei, de forma que a expectativa no começo do software, que foi definida, seja atingida e que a gente consiga acompanhar para garantir a satisfação do cliente. Assim como no gerenciamento de projeto, vamos utilizar o Jira também para o gerenciamento de configuração, para fazer a abertura de chamados e também rastreamento de bugs. Vamos utilizar um Change Request Form para fazer essa solicitação formal, né, de abertura de solicitação de alterações. Então, a gente deixou um print aqui de como ficou este formulário. Ele contém alguns campos como prioridade, né, média, baixa ou alta, a data dessa solicitação, descrição justificativa, o impacto e também um gerenciamento de aprovação, a data que ele foi aprovado ou rejeitado, além de comentários adicionais. Maiores detalhes sobre este formulário pode ser encontrado no documento. E por fim, agora fica a decisão do nosso cliente, se ele deseja continuar com o sistema legado dele ou desenvolver um novo ERP e ser feliz com a nova tecnologia.